Imaginemos escrever uma das afirmações mais triunfantes de toda a literatura histórica e religiosa. Aquela famosa frase que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma garantia que soa absoluta. E então, no exato capítulo seguinte, a mesma pessoa vira a página e simplesmente oferece a própria salvação em troca da salvação de outros. O autor chega a se declarar disposto a ser eternamente cortado desse mesmo Cristo, amaldiçoado, e tudo isso se pudesse salvar o seu próprio povo, os israelitas. Exato. Essa é a tensão explosiva com a qual o apóstolo Paulo abre o capítulo 9 da sua carta aos Romanos. Quer dizer, não tem preâmbulo suave ou uma introdução teológica calma. A narrativa mergulha direto numa dor que parece rasgar a alma dele ao meio. E o que salta aos olhos logo de cara é a força bruta do vocabulário que Paulo escolhe para expressar essa angústia. Ele usa o termo grego anátema. E, quando a gente vai investigar o que isso significava lá no primeiro século, fica claro que não é uma mera excomunhão social, sabe? Não é tipo ser expulso de uma sinagoga no fim de semana. Com certeza não. No vocabulário do apóstolo, anátema carrega o peso de um julgamento escatológico. Traduzindo isso para termos práticos, é o destino final, é a separação eterna e irrevogável de Deus. A atitude dele, aliás, ecoa profundamente a de Moisés no livro de Êxodo. Quando Moisés pede para ter o nome dele riscado do livro da vida, caso Deus não perdoasse o povo pelo bezerro de ouro. Isso. A dor de Paulo aqui não é só um patriotismo ferido. A honra e a fidelidade de Deus parecem estar em jogo. E para mergulhar nesse mistério hoje, nós reunimos e destilamos as obras de 3 gigantes da pesquisa neotestamentária contemporânea. Nós temos os comentários de Thomas Schreiner, Douglas Moo e Beverly Roberts Gaventa. A nossa missão neste nosso mergulho profundo é justamente decodificar como esses especialistas interpretam um dos textos mais debatidos de todos, e entender onde eles concordam e por que eles discordam em pontos tão nevrálgicos. E o primeiro passo, acho que é situar esse texto. Porque muitas pessoas olham para os capítulos 9 a 11 de Romanos e pensam que Paulo fez uma pausa na teologia para falar sobre o povo de Israel. Como se ele abrisse um parêntese e depois no capítulo 12 voltasse ao assunto principal. Mas ler o texto como um parêntese quebra toda a espinha dorsal do argumento. O capítulo 9 não é um desvio de rota, ele é o ápice do problema que Paulo vinha construindo. É o clímax inevitável. Exatamente. Pensemos no dilema histórico e teológico que ameaça desmoronar tudo o que foi dito nos 8 capítulos anteriores. Os judeus, que receberam as alianças e as promessas, estão em grande parte rejeitando o Messias. Enquanto isso, os gentios, que historicamente estavam fora da aliança, estão entrando. E a pergunta que paira no ar é aterrorizante para a época. A palavra de Deus falhou, Deus cancelou as promessas antigas dele. Porque se Deus quebrou o que prometeu no passado para Israel, que garantia os cristãos agora têm de que aquelas magníficas promessas de segurança do capítulo 8 vão ser cumpridas? O foco inteiro de Paulo aqui é resolver essa tensão esmagadora entre as antigas promessas e a nova realidade. E é exatamente por causa do peso desse problema que precisamos entender o DNA dos nossos 3 guias de hoje. Antes da gente entrar nos versículos em si, vamos estabelecer as lentes metodológicas que eles usam. De um lado temos Thomas Schreiner e Douglas Moo, do outro Beverly Roberts Gaventa. Como essas lentes diferentes mudam a forma como a gente lê o mesmo texto? Essa é uma distinção vital. Schreiner e Moo usam uma lente de teologia reformada. Em termos práticos, isso significa que eles fazem uma espécie de autópsia minuciosa do texto. A metodologia deles é o que chamamos de exegese histórico-gramatical. Eles olham para a gramática pura, os verbos, o contexto imediato? Sim, e levam o que Paulo escreveu às últimas consequências lógicas, por mais duras que sejam. Para eles, o capítulo trata primordialmente da salvação de indivíduos e da soberania inquestionável de Deus na eleição. Enquanto a Gaventa tem uma abordagem bem diferente. Ela lê o texto por uma lente apocalíptica e muito focada na teologia da criação. O que quer dizer que ela dá um passo para trás e olha para o quadro cósmico,
Para Gaventa, Romanos 9 não é um manual sistemático sobre como a predestinação individual funciona nos bastidores do céu. Ela foca na iniciativa de Deus, certo? Exato. Ela enxerga o texto como um testemunho da vitória escatológica de Deus. A ideia de Deus ir rompendo na história humana para chamar à existência o seu povo, questionando a presunção humana de tentar entender os desígnios divinos. Isso prepara perfeitamente o nosso terreno. Vamos seguir o fluxo lógico do texto, começando pelo abismo entre o privilégio histórico e a realidade espiritual nos primeiros 5 versículos. E o que me chamou a atenção, nas anotações do Mu, é que Paulo não usa a palavra judeus aqui para falar do seu povo. Ele usa israelitas. Isso, porque essa escolha de palavras importa tanto na exegese. Importa porque judeus era um termo mais político ou uma designação geográfica que os estrangeiros usavam. Israelitas é um termo profundamente teológico e honorífico. Ele carrega todo o peso da aliança. É a identidade pactual do povo. Exatamente. Mu destaca isso ao observar a lista de privilégios que Paulo desfila ali. A adoção, a glória visível que habitava no tabernáculo, as alianças, a lei, e tudo isso culmina no maior privilégio imaginável, o fato de que o Messias veio deles segundo a carne. E no mesmo fôlego, Paulo adiciona que esse Messias é também Deus bendito para todo sempre. E aqui entra um insight do Schreiner, que torna a coisa toda muito mais sombria. Ele aponta que essa alta cristologia, quer dizer, o ato de chamar Cristo explicitamente de Deus, não está ali apenas como um louvor isolado. Aumenta a tragédia da situação. Aumenta exponencialmente. O argumento é que a nação não rejeitou apenas um líder político que não deu certo, ou um profeta carismático. A rejeição foi contra alguém que compartilha a própria natureza divina e que, paradoxalmente, é osso dos ossos deles. É o abismo entre ter tudo e rejeitar aquele que é o centro de tudo, o que nos empurra para a tese principal do texto, que encontramos logo no início do versículo 6. A frase é: a palavra de Deus não falhou. Esse é o consenso absoluto entre Schreiner, Mu e Gaventa. A resposta inicial de Paulo para a crise é desconstruir a ideia de que a linhagem biológica garante o favor divino. Ele introduz o conceito de que há um Israel dentro de Israel. Ou seja, a etnia não garante a salvação. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são herdeiros da promessa. Isso. E para provar esse ponto, a argumentação de Paulo volta no tempo para a própria árvore genealógica. Ele menciona primeiro Isaque e Ismael. Mas sendo advogada do diabo aqui, um leitor da época poderia facilmente retrucar que Ismael ficou de fora da aliança porque ele era filho da escrava egípcia. A mãe era diferente, então faria sentido. E é por isso que o exemplo seguinte, o de Jacó e Esaú, fecha qualquer brecha biológica. Ele fecha todas as rotas de fuga. E o nível do argumento se eleva drasticamente. Quando Paulo traz os gêmeos, ele usa um termo grego fascinante, que é ex-renos. Apontando para a mesma concepção. Literalmente, os gêmeos não apenas tinham a mesma mãe e o mesmo pai, mas foram concebidos no mesmo ato temporal. Não havia qualquer distinção de linhagem. E aqui o argumento textual do Mu e do Schreiner ganha uma força imensa contra uma interpretação que é até bem popular hoje. Você se refere à ideia de que a eleição de Jacó e a rejeição de Esaú seriam apenas sobre nações. Tipo, o povo de Israel e o povo de Edom tendo papéis históricos diferentes e não sobre salvação individual. Dessa mesma. Schreiner e Mu são categóricos em afirmar que tentar ler esse trecho apenas como eleição de nações não se sustenta no grego. Eles apontam para o vocabulário que Paulo usa nesses versículos. Palavras como chamado, que é kalem, obras, que é erga, e eleição, eklogé. Que é o jargão técnico do apóstolo. Inconfundível em todas as cartas de Paulo para a salvação individual. Ele está dizendo que a distinção entre quem recebe a misericórdia e quem não recebe não está fundamentada em biologia e nem em obras ou papéis históricos temporais. O que nos leva ao insight cultural riquíssimo da Gaventa. Lendo as observações dela, fica claro que Paulo está batendo de frente com a forma como a própria comunidade judaica tentava explicar isso na época. Havia uma tentativa de justificar Deus, não é? Uma tentativa de salvar a reputação divina, digamos assim. Sim.
Textos apócrifos, com o livro dos Jubileus, e filósofos como Filo de Alexandria, argumentavam que Deus escolheu Jacó porque ele previu lá no ventre que Esaú seria um homem mau. Eles tentavam ancorar a escolha no mérito previsto da criatura. E Paulo destrói essa premissa sem piedade. Ele recusa essa rota de justificação. O texto é cristalino ao dizer que a escolha ocorreu antes de fazerem o bem ou o mal. Isso retira completamente a ação humana da equação. A decisão baseia-se puramente naquele que chama. É um golpe fatal na ideia de que Deus olha para o corredor do tempo para ver quem vai tomar a decisão certa. Para Paulo, quem dita as regras é a soberania de quem chama, e não a vontade de quem corre. Mas isso levanta uma dúvida muito incômoda. E é a mesma dúvida que o apóstolo antecipa no versículo 14. Se a escolha de Deus ignora o mérito humano e o esforço, Deus é injusto. A resposta imediata no texto é de modo nenhum. Só que, para provar isso, a argumentação traz para o palco o exemplo mais duro do Antigo Testamento, que é o faraó do Êxodo. E a palavra central aqui é endurecer. A ação de Deus sobre o coração do faraó. Quando olhamos para a análise gramatical do mu e da gaventa sobre o verbo grego sklerino, algo fascinante emerge. Trata-se de uma ação ativa. É interessante porque no relato original de Êxodo, às vezes o texto diz que o faraó endureceu o próprio coração. Exato. Mas Paulo, ao recontar a história aqui em Romanos, faz algo notável. Ele omite completamente a autorção do faraó. Ele tira a responsabilidade do faraó de cena e deixa só a ação divina sobre os holofotes. Por que ele faria isso deliberadamente? Para mostrar que a soberania de Deus é a causa final inquestionável. Ele não quer focar no livre-arbítrio do governante egípcio. Ele enfatiza apenas o endurecimento divino para mostrar que tudo visava que o poder de Deus fosse mostrado e o seu nome proclamado em toda a terra. Deus usou a obstinação de um tirano como palco para a manifestação da sua glória. O que, inevitavelmente, nos empurra para a beira do abismo lógico no versículo 19. A famosa analogia do oleiro e do barro. A narrativa coloca as palavras na boca de um opositor imaginário, que faz a pergunta óbvia. Se Deus determina quem é endurecido, como ele pode nos culpar? Quem pode resistir à vontade dele? É o tipo de pergunta que a gente acha que vai exigir um malabarismo teológico gigantesco para ser respondida. Mas Paulo não recua e nem pede desculpas. Não há malabarismo nenhum. A resposta é um lembrete áspero da posição da criatura diante do Criador. Quem é o ser humano para questionar a Deus? É como se o barro gritasse com um artesão reclamando do formato. E a exegese do Schreiner e do Mu é implacável aqui. Especialmente em relação aos termos vasos de ira e vasos de misericórdia. Isso. Quando o texto menciona vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia preparados para a glória, muitos tentam atenuar isso dizendo que ira e perdição são apenas reveses temporários na história de Israel. Como perder uma guerra ou ir para o exílio babilônico, por exemplo. Mas isso é o oposto do que a gramática sugere. Mu e Schreiner refutam essa ideia demonstrando que o uso de perdição e glória aponta inegavelmente para o julgamento escatológico final e para a vida eterna. A soberania de Deus tem a palavra final sobre o destino eterno. É nesse ponto que a gente precisa colocar nossos três estudiosos frente a frente. O confronto entre essas perspectivas é onde a riqueza da análise realmente se encontra. Quando cruzamos a visão técnica do Mu e do Schreiner com a visão cósmica da Gaventa, a tensão intelectual é palpável. O tom do Schreiner e do Mu é altamente sistemático. Eles enfrentam um problema espinhoso da predestinação individual de peito aberto, argumentando que a justiça de Deus é vindicada na sua total liberdade. A liberdade de mostrar compaixão a quem ele quer e aplicar juízo a quem ele quer. Para eles, a eleição soberana e a responsabilidade humana coexistem no texto, mesmo que a gente não consiga processar exatamente como. E a Gaventa, na outra ponta, traz aquele tom majestoso. Ela evita focar na mecânica da predestinação individual. Em vez de tentar resolver o enigma lógico, ela puxa o foco para o conceito maravilhoso de chamar à existência. Como em Romanos capítulo 4, quando Deus cria as coisas do nada. Perfeito. Para a lente apocalíptica da Gaventa, esses versículos são um ataque frontal à arrogância humana. É a criação tendo o atrevimento de questionar o Criador,
usando o vocabulário de ira, poder e glória de Romanos 1. Ela diz que a presunção humana é esmagada pela majestade divina. Lendo as duas perspectivas, a mente racional parece mesmo esmagada pelo peso dessa soberania. Mas o mais impressionante é a síntese que a gente pode extrair disso. A beleza escondida debaixo de toda essa complexidade é entender como a soberania não elimina a culpa humana. A rebelião é real e a escolha pelo mal é autêntica do lado humano. Mas a soberania de Deus garante que a salvação seja 100% um dom imerecido. Se a misericórdia dependesse de qualquer percentual de mérito, a graça não seria graça. Então, acho que a gente chega à nossa ideia central. Aquela síntese memorável que amarra o capítulo todo. A fidelidade de Deus às suas promessas não se baseia na linhagem natural ou no mérito humano, mas na sua soberana, livre e inabalável decisão de mostrar misericórdia. É o núcleo absoluto de Romanos 9. E isso constrói a nossa ponte de aplicação para a vida real da igreja contemporânea, porque debates exegéticos não são só um exercício intelectual. De forma alguma. A implicação pastoral disso é imensa. Se a salvação dependesse do desempenho humano, do livre-arbítrio intacto ou do histórico moral, a promessa de Romanos 8, de que nada nos separará, seria frágil e incerta. Seria insustentável, na verdade. Romanos 9 é o alicerce de granito da segurança de quem crê. A nossa esperança repousa inteiramente na ação unilateral de Deus. Ação religiosa. Não sobra espaço para orgulho moral ou étnico. A arrogância de cristãos gentílicos contra os judeus, que Paulo aborda, se torna um absurdo lógico. A eleição não existe para debates acadêmicos frios. Ela deve produzir adoração e humildade profunda. É o reconhecimento de que ninguém recebe misericórdia por ser melhor, mais inteligente ou mais dócil. O que me traz a um pensamento provocativo final para a gente encerrar essa análise e deixar quem acompanha o estudo refletindo. O texto menciona que Deus suportou com muita paciência os vasos de ira. Como vimos com o faraó. Exato. Se Deus usou a obstinação do faraó para manifestar a maior libertação do Antigo Testamento, será que os aparentes fracassos, apostasias e resistências culturais severas da nossa época histórica não são exatamente o material que a paciência de Deus está usando agora? Isso muda tudo. Será que Deus não está usando esse cenário para moldar uma vitória escatológica ainda mais surpreendente para a sua glória? Fica o convite para a gente rever como enxergamos as aparentes derrotas do reino na história. O tabuleiro é muito mais complexo do que a nossa visão alcança. É um convite para confiar na paciência de quem governa a história. E a discussão não termina por aqui. Em Romanos 10, veremos o outro lado dessa moeda misteriosa: a responsabilidade humana e o tropeço de Israel na pedra de esquina. Fica então o nosso convite para quem está ouvindo continuar essa jornada exegética no próximo capítulo. Até o nosso próximo mergulho profundo.